que eu vou contar para vocês agora. O professor chegou no primeiro dia de aula e disse: esse curso vai ter uma única prova, mas essa prova vai ser surpresa. Surpresa significa que vocês não podem ter conhecimento do dia da prova com menos de 24 horas de antecedência. Aí os alunos começaram, depois da aula, a pensar sobre o caso, e na aula seguinte, a conclusão da turma é que não ia haver prova. Por quê? Não podia ser a prova no último dia, porque as aulas eram diárias. Então, se fosse no último dia, no dia anterior, o pessoal já sabia que tinha que ser no último dia, porque até aquele dia não havia tido a prova. Pelo mesmo motivo, não podia ser no penúltimo dia, porque o último dia já estava descartado. Se fosse no penúltimo dia, no antepenúltimo dia, as pessoas já saberiam com antecedência que a prova ia ser feita no dia seguinte. Resultado, eles concluíram que não ia ter prova. Mas, sem violar nenhuma das suas premissas, o professor marcou a prova num dia arbitrário, não disse a ninguém, fez a prova. Não violou nenhuma das suas palavras. Mas eu não vou fazer isso, não. Bom, então, na aula de monitoria que vai ter agora, depois da minha aula, eles vão marcar o dia da prova. Deve ser qualquer dia desse agora. Certamente não vai ser hoje. Bom, e tem um assunto que eu pulei, mas que não tem assim grande importância, mas tem extrema relevância para efeito da definição de limite e, consequentemente, de derivada. Porque todos os conceitos essenciais mesmo de análise são definidos mediante a noção de limite. Mas hoje vou falar sobre funções contínuas, depois volto a falar sobre limite. Mas antes eu vou querer mencionar que a noção de ponto de acumulação. Não é necessário para saber função contínua saber o que é ponto de acumulação, não. Mas um ponto A, seja X um subconjunto de R. Um ponto A pertencente a R. Pertencendo ou não a X, chama-se ponto de acumulação. Do conjunto X, quando todo intervalo, ou toda vizinhança, toda vizinhança de A contém algum ponto de X que não é necessariamente o ponto A. Se eu apagar isso aqui, aí fica a definição de ponto aderente ao conjunto. Toda vizinhança contém um ponto do conjunto que pode ser o próprio A, mas é diferente de A. Isso significa, em outras palavras, que para todo epsilon maior do que zero, tem-se o intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, interseção X menos A, não vazio. Significa que qualquer vizinhança, uma vizinhança é qualquer conjunto que contém um intervalo com centro A. Então, se eu pegar o ponto A e tomar qualquer intervalo com centro A, isso é uma vizinhança de A. Então, dentro desse intervalo tem algum ponto do conjunto X diferente do conjunto A. Uma afirmativa equivalente é o seguinte: A é limite de uma sequência de
pontos de X aí até aqui só estou dizendo que A é aderente a X, mas esses pontos todos diferentes de A. Se A é limite de uma sequência de pontos de X, todos eles diferentes do próprio A, significa que essa sequência, em particular, tem uma infinidade de termos distintos. Porque se tivesse um número finito, porque uma sequência pode ter um número finito de termos distintos, pode ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, ou então 1, 1, 1, etc. Mas não pode ter um número finito, porque se tivesse um número finito, de valores apenas, um desses valores se repetiria infinitas vezes, para infinitos valores de n. Então eu teria uma subsequência convergindo para um ponto diferente de A. Então, em particular, se o conjunto dos pontos de acumulação às vezes se chama isso derivado, conjunto derivado de X. É uma terminologia que está em desuso, mas você pode encontrar essa terminologia em livros mais antigos. Conjunto derivado de X é o conjunto dos pontos de acumulação de X. Então, se X tem algum ponto de acumulação, então X em particular é um conjunto infinito. Um conjunto finito não pode possuir pontos de acumulação. Reciprocamente, sim. Eu tinha dito aqui, eu tinha dito aqui o seguinte: se A for o limite de uma sequência de pontos diferentes de X, então A, isso aqui, essa afirmativa aqui, implica que A é ponto de acumulação de X. Mas vale a recíproca também. Se A é ponto de acumulação de X, existe uma sequência de pontos de X diferentes de A convergindo para A. E, para isso, eu uso a definição. Se A é ponto de acumulação de X, o que isso significa? Quer dizer que qualquer intervalo de centro A contém pontos de X diferentes do ponto A, então eu particularizo, tomo intervalos de comprimento 2 sobre N. Eu olho o intervalo A menos 1 sobre N até A mais 1 sobre N. Se A é ponto de acumulação de X, dentro desse intervalo existe certamente algum ponto xn pertencente a X diferente do ponto A. Então, assim eu obtenho, se isso é para todo N, então eu obtenho uma sequência de pontos de X, todos eles diferentes de A, convergindo para A, porque a distância de xn a A é menor do que 1 sobre N. Maior do que zero para dizer que é diferente de A. Xn é diferente de A. Então, a condição necessária é suficiente para que um ponto seja ponto de acumulação de um conjunto, é que ele seja limite de uma sequência de pontos do conjunto, todos diferentes dele próprio. Ok? E um conjunto só pode ter pontos de acumulação se ele for um conjunto infinito. Okay? Uma forma também bastante tradicional, antiga, de caracterizar os conjuntos compactos, ou melhor, uma forma de caracterizar, de exprimir o teorema de Bolzano-Weierstrass. Para nós, o teorema de Bolzano-Weierstrass, o que é que dizia? Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Essa forma tradicional é todo conjunto limitado, infinito, de números reais, admite pelo menos um ponto de acumulação.
vou escrever assim. Se X é um conjunto de números reais infinito limitado, então X' não é vazio. Okay? Porque todo conjunto infinito limitado tem que ter um ponto de acumulação. Esse é o tipo da coisa que resulta imediatamente de interpretar cada uma das palavras que estão aqui. Se ele é infinito, então ele contém um subconjunto enumerável. Todo conjunto infinito contém um subconjunto enumerável. Se esse subconjunto enumerável de um conjunto infinito, mas esse conjunto não é só infinito, é infinito limitado. Então isso aqui é, da forma como eu escrevi, é uma sequência limitada de números reais. Então possui uma subsequência convergente. Olhando isso aqui como uma sequência, ela possui uma subsequência convergente, né? Pelo teorema de Bolzano-Vasquez. Então eu pego essa subsequência e desprezo os termos que não pertencem a ela, que não estão na subsequência. Então, jogando eles fora, eu ainda vou ter uma... Alguém falou? Não. Jogando os termos que não estão na subsequência fora, desprezando-os, eu vou obter ainda um conjunto infinito, só que agora formam, da forma como está enumerado, esse conjunto constitui uma sequência convergente, porque é uma subsequência da sequência maior anterior. Essa sequência converge então essa eu tenho uma sequência de pontos xn pertencente a X, que converge para algum ponto A, que é um número real. Não quer dizer que o ponto de acumulação não pertence necessariamente ao conjunto. Aí isso caracteriza A como um ponto de acumulação do conjunto X? Sim, porém tenho que dar uma pequena explicação. É que esse A para ser ponto de acumulação, é preciso que ele seja limite de uma sequência de pontos de X diferentes de A. Mas a sequência é convergente. No máximo, um dos termos da sequência, ou o número finito deles, né, pode ser igual a A. Não pode ter uma infinidade de termos iguais a A. Ou melhor, não pode ter uma infinidade de termos iguais a A, sim, mas se eu desprezar todos os termos que porventura são iguais a A, então não pode, porque são termos distintos. Não, desculpe. No máximo um é igual a A. Xn não pode ser igual a Xn mais 1, nem igual a Xn mais 2, porque eu enumerei os pontos de um conjunto enumerável, x1, x2, x3, x4. Então Xn igual a A só para um valor de A, de N. Então, desprezando esse, que por acaso seja igual a A, ainda vou ter uma sequência convergente, e agora esse A não é besteira, não tem nada a ver. Vou repetir. Se X é um conjunto infinito limitado, então ele possui algum ponto de acumulação. Isso não quer dizer que ele contém esse ponto de acumulação, a menos que ele seja um conjunto fechado. Se ele é infinito, ele contém um subconjunto enumerável. Se ele é limitado, então esse conjunto aqui enumerável é limitado, então possui uma sequência que possui uma subsequência convergente. Desprezando os termos que não estão nessa subsequência convergente, eu tenho Xn igual a A, onde cada Xn pertence a X. Mas esse A pode ser que esse A seja um dos Xn, mas se for igual a um dos Xn, é igual a um somente, porque
porque Z não pode ser igual a xn igual a xp com n diferente de p, porque eu fiz uma enumeração do conjunto. Então A é diferente de xn. Então A é um ponto de acumulação do conjunto X. Ok? Muito bem. Então esse aqui é ponto de acumulação. Um exemplo mais natural de ponto de acumulação é qualquer ponto que pertence ao fecho de um conjunto, mas que não pertence ao conjunto. Se você tem um conjunto qualquer, se você tem um ponto que pertence ao fecho do conjunto e não pertence ao conjunto, então esse ponto é ponto de acumulação. A recíproca não é verdadeira. Pode ser ponto de acumulação pertencendo ao conjunto. Mas se ele não pertence, se ele pertence ao fecho, mas não pertence ao conjunto, quer dizer que cada vizinhança dele contém pontos do conjunto, porque ele está no fecho, mas esses pontos são diferentes dele próprio, porque ele não está no conjunto. Ok? Porque isso é tudo que eu queria dizer sobre ponto de acumulação. Agora eu vou pular o capítulo de limites temporariamente. Não quer dizer que limite não seja importante. Pelo contrário, vou repetir sobre o perigo de ficar cansativo. Todos os conceitos importantes da análise matemática são definidos de uma forma ou de outra com limites, mediante a noção de limite. Então vamos definir funções contínuas e vamos estudar as propriedades das funções contínuas. Muito bem, as funções contínuas que nós vamos considerar são aquelas definidas em subconjuntos do conjunto dos números reais, em subconjuntos da reta, com valores reais. Então temos um conjunto X, que é o domínio da função, e tem uma função definida nesse conjunto X com valores na reta. A noção de função contínua se define inicialmente num ponto. Então pego um ponto A, pertencente a X, eu digo que F é contínua no ponto A. Em alguns livros elementares, até mesmo em alguns livros destinados à universidade, livros de cálculo, o ponto A não é suposto pertencer ao conjunto X, que é uma coisa maluca. Né? Por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre x é descontínua no ponto x igual a 0. Isso não tem sentido, porque a função f de x igual a 1 sobre x não está definida para x igual a 0. Então não tem sentido perguntar se ela é contínua ou não é contínua. É descontínua para x igual a raiz quadrada de menos 1 também. Pelo mesmo motivo, não está definida lá. Bom, f contínua no ponto A significa o quê? É aquela história da disputa entre o epsilon e o delta. O meu adversário escolhe um epsilon e eu tenho que achar um delta. Para todo epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, tal que... Essa é a linguagem taquigráfica da matemática, para não ficar escrevendo extensivamente. Para todo epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, tal que, se x pertence a x e x difere de A menos do que o delta, então f de x difere de f de A menos do que epsilon. Isso é a mesma coisa que dizer que se x pertence ao intervalo A menos delta, A mais delta, então f de x pertence ao intervalo
f de A menos epsilon, f de A mais epsilon. E ajuda muito entender as coisas, pelo menos para mim, se você fizer um desenho aqui. Esse aqui é o X, esse aqui é o R. Então, é dado o intervalo aqui, f de A menos epsilon, f de A mais epsilon. E o problema, para mostrar a continuidade da f no ponto A, consiste em achar um intervalo tal que todos os pontos desse intervalo, A menos delta, A mais delta, são transformados por x, por f, desculpe, em pontos do intervalo f de A menos epsilon, f de A mais epsilon. Então, primeiro, como nós estamos, nós estamos de uma forma plural, mas é estático. Eu estou descrevendo, expondo a análise de funções reais de uma variável real, tomando como ponto central a noção de limite de uma sequência. As coisas vão ser definidas a partir de tudo, a partir de limite de uma sequência. Então, dada essa definição, eu tenho que, é importante para mim, do ponto de vista prático e de uniformidade, estabelecer a relação que existe entre essa definição e sequência. Então é o seguinte, o teorema principal é esse. F de XR eu cometi um erro aqui. Não é bem um erro, mas uma afirmação incompleta, porque que é meio sem sentido. Que é essa afirmação aqui. Onde é que está errado aí? Isso. Muito bem. É preciso, quando eu faço essa afirmação, é claro, quando eu escrevo f de x, estou dando a entender que o x está no domínio da f, senão f de x não tinha sentido. Mas é preciso evitar erros, deixar explícito que para x, que está em x e está nesse intervalo, então f de x está lá. Que a função podia estar definida em alguns pontos, não em todos os pontos do intervalo, daquele intervalo. Bom, então o teorema, se é que se pode chamar assim, eu vou chamar de teorema, vou ser generoso. F de x em R é contínuo no ponto A, pertencente a x, se e somente se cumpre a seguinte condição. Se você tem uma sequência de pontos xn em x e o limite de xn é igual a A, então o limite de f de xn é igual a f de A. Então, é reduzir a noção de função contínua à noção de limite de uma sequência. Então, isso é uma maneira, inclusive, uma maneira alternativa de definir função contínua. Uma função é contínua no ponto se somente quando, sempre que uma sequência de pontos do seu domínio converge para esse ponto, os valores convergem para o valor correspondente. Podia ser tomado isso como definição. Até tem um colega meu que escreveu um belo livro de análise, mais ou menos do mesmo nível que esse, que pôs isso como definição de função contínua. Correto, mas acontece que
essa definição é ótima para provar que uma função não é contínua. Quando você quer provar que uma função não é contínua, você acha uma sequência de pontos tendendo, que você quer provar que uma função não é contínua num ponto, você toma uma sequência de pontos convergindo para aquele ponto, tal, sequência é essa, tal que os valores da função nesses pontos, nos pontos da sequência, não convergem para o valor correspondente. Por exemplo, você pega assim, f definida de R em R. É um exemplo bastante corriqueiro. Tá certo, f de R. F de x igual a seno de 1 sobre x, se x for diferente de zero. E f de 0 igual a zero. Porque essa fórmula aqui só define f se x for diferente de zero. Do contrário, 1 sobre x não faz sentido. No ponto zero eu escrevo f de 0 igual a zero. Essa função é descontínua no ponto zero. Para ver que essa função é descontínua naquele ponto, a melhor maneira é e o lado de lá só é maior do que o outro, mas é desenhar o gráfico dessa função. Quer dizer, desenhar um pedaço do gráfico, e à medida que o x tende para zero, 1 sobre x tende para o infinito, ou positivo ou negativamente, e então o arco x vai aumentando, 1 sobre x vai rodando cada vez mais na circunferência, e o seno vai assumindo todos os valores entre mais 1 e menos 1. Mas aqui nesse ponto a minha definição diz que a função é zero. Então, quando o xn tende para zero, o f de xn pode convergir para zero também. Se eu fizer o xn tender para zero aqui nesses pontos 1 sobre 2nπ, por exemplo, o ponto 1 sobre 2nπ, seno de 1 sobre 2nπ é zero, seno de 1 sobre 2nπ é zero, então a função, se o xn tende para zero aqui ao longo desses pontos púrpura, o f de x também tende para zero, porque o f de x é zero em todos esses pontos. Mas se eu fizer o x tender para zero ao longo dos pontos verdes, aqui é 1, esse aqui também é 1, desculpa, esse 1 vai variando, 1 variável aqui. Então isso aqui vai tender para 1. Se eu fizer tender para zero ao longo desses pontos aqui, o f de x vai tender para menos 1. Então, essa função é descontínua. Então, essa interpretação dada por esse teorema de continuidade é extremamente eficiente para dar exemplo de funções que são descontínuas. Mas quando você quiser provar que uma função é contínua, você tem de provar que para toda a sequência de pontos, aí você tem que considerar tudo quanto é sequência de pontos que converge para A, o f de x converge para f de xn converge para f de A. Mas, ok? Mas, de qualquer modo, é extremamente útil ter essa interpretação, inclusive do ponto de vista intuitivo, ficar com a noção do que é uma função contínua. Às vezes uma função é descontínua. Sim, faltou definir que isso aqui é contínua no ponto A. Contínua simplesmente sem dizer onde que é, porque ela é contínua em todos os pontos. Quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. E descontínua é quando existe pelo menos algum ponto do domínio no qual a função não é contínua. Se não é contínua,
você tem que negar isso aqui. Negar isso aqui significa dizer, existe pelo menos um epsilon para o qual você não pode achar nenhum delta. Não pode achar nenhum delta significa qualquer delta que você pegue, você vai ter pontos que distam de A menos do que delta, mas o f de x dista de f de A mais do que, a diferença é maior do que ou igual a epsilon em valor absoluto. Aliás, isso já prova que se uma função se essa condição aqui vale, então a função é contínua. Então isso aqui já é o somente se. Não é o se, é o se. Se isso aqui acontece, a função é contínua. Por quê? Porque se não fosse contínua, existiria uma sequência de pontos convergindo para A, com f de xn não convergindo para f de A. Por quê? Porque se a função se fosse descontínua no ponto A, existiria um epsilon, que era o epsilon malvado, que não adianta escolher delta, porque nenhum delta vai servir. Existiria um epsilon para o qual nenhum delta serviria. Esse serviria aqui significaria dizer que cumpriria essa condição. Com esse epsilon, nenhum delta serviria. Nenhum delta serviria significa que não é que todo x que dista de f de A menos do que delta, o f de x dista de f de A maior do que ou igual a epsilon. Não. Ou seja, qualquer que seja o delta, poder-se-ia eu acho que em todos os livros que eu escrevi, foram muitos, eu acho que eu nunca usei mesóclise no livro. Poder-se-ia, eu acho isso... Falando tudo bem que a gente quer se exibir, mas escrevendo não tem direito a dizer isso, é tripudiar demais, né? Poder-se-ia, qualquer que seja o delta, podia achar um x delta. Você achou um delta? Bom, então me dê um delta, eu vou achar melhor, dou um epsilon, qualquer que seja o delta que você pega, eu acho um x delta pertencente a x, com x delta menos A menor do que o delta, mais o f de x delta menos f de A maior do que ou igual a epsilon. Essa é a negação da condição de continuidade. Uma das coisas fundamentais que eu insisto com vocês para entender análise matemática, aliás, para entender matemática, ponto final, é saber fazer corretamente a negação de uma afirmação. E essa aqui é uma das primeiras coisas que a gente vê. Então, negar que ela é contínua significa... Dizer que ela é contínua significa dizer que qualquer que seja o epsilon, existe um delta, com aquela condição. Então, dizer que é descontínua, existe um epsilon para o qual você não acha um delta nunca. Ou seja, qualquer que seja o delta que você pegue, você pode achar um x delta que pertencente a x, que dista de A menos de delta, mas isso aqui não é. Então, eu tomo delta igual a 1 sobre n. Não serve. Nenhum delta serve, então delta igual a 1 sobre n não serve. Então, tomando delta igual a 1 sobre n, o x delta eu vou chamar de xn.
Então, o xn, isso me dá o quê? Uma sequência. Xn menos A menor do que 1 sobre n. Xn pertence ao conjunto X, mais f de xn menos f de A é maior, em valor absoluto, maior do que epsilon. Maior do que ou igual a epsilon. Então, isso dizer que f descontínua implica que você tem que existe uma sequência de xn pertencente a x, o limite de xn é igual a A, mais o limite de f de xn ou não existe. Eu vou escrever uma coisa aqui que, estritamente falando, não faz muito sentido. Porque quando eu escrevo limite de f de xn diferente de f de A, eu já estou implicitamente admitindo uma coisa chamada limite de f de xn, que pode não existir. Então, o correto é dizer, mas não se tem limite de f de xn igual a f de A. Agora sim, não se tem limite. Não é verdade que o limite de f de xn igual a f de A. Isso pode não ser verdade por várias razões. Pode ser que exista o limite, mas não é f de A. Outra razão é que o limite pode não existir. Então, se a função fosse descontínua no ponto A, eu poderia achar uma sequência convergindo para A, porque essa sequência aqui de pontos de x, xn menos A menor do que 1 sobre n, implica que o limite de xn é A, mas isso aqui, qualquer que seja o n, mostra que, se isso vale qualquer que seja o n, isso mostra que f de xn não é verdade que f de xn converja para f de A. Ok? Existe uma ideia intuitiva e primária de dizer que uma função é contínua quando sempre que ela passa por um valor A e por um valor B, então ela passa por todos os valores compreendidos entre A e B. Esse desenho aqui mostra que não é verdade. Isso é uma função contínua que tem a propriedade chamada propriedade, uma função descontínua que tem a propriedade chamada propriedade do valor intermediário. Porque você vê essa função, se ela suma todos os valores entre menos 1 e mais 1, em qualquer intervalo. Então, se ela passa por o ponto 1 e por o ponto menos 1, ela passa por todos os pontos compreendidos entre menos 1 e mais 1, no entanto, é descontínua. Então, essa não é a maneira correta de definir continuidade. O que é verdade é que, se realmente é continuidade, se f deixa eu ver. Vamos chamar de B aqui. Se você tem uma função contínua definida no intervalo AB, aí vocês vão dizer, peraí, é preciso supor que esse intervalo é fechado? Não, o intervalo podia ser aberto e é a mesma coisa. Eu vou botar aqui só por simplicidade.
Eu poderia botar um intervalo I qualquer, e A e B pertencente a I, e F. A e B pertencente ao intervalo I, A é menor do que B, por exemplo, e F definido em I. Aí, para não ficar desnecessariamente restrito, embora é a mesma coisa. Mesma coisa usando o mesmo fato. Bom, deixa eu lá. Então você tem uma função contínua definida num intervalo. Função contínua definida num intervalo. Se tem 2 pontos do intervalo, tá? E tem um número compreendido entre o valor de f no ponto A e o valor de f no ponto B, então esse valor aqui é atingido. Isso é o chamado teorema do valor intermediário. Não confundir com o teorema do valor médio, que é o teorema que a gente vai ver. Refere-se? Isso aqui é uma consequência do fato de que a única cisão de um intervalo é a cisão trivial. Você não pode decompor o intervalo como reunião de 2 conjuntos, tais que cada um deles é disjunto do fecho do outro. Por favor, mais alto. Ok, isso é uma conclusão que você tira. Na verdade, o que está escrito aí está certo, porque o intervalo aberto está contido no intervalo fechado. Mas a sua afirmação é uma afirmação mais precisa. Obrigado. Tá bom, vou pôr aqui. Embora o que estava escrito aqui era verdadeiro, mas essa afirmativa agora. Você é minha conterrânea, não é? É quase. Para mim é tudo igual, da Bahia para cima é tudo nordestino. Né? O sotaque paraibano é assim, de Campina Grande para o leste fala com sotaque pernambucano, de Campina Grande para o oeste fala com sotaque cearense, e em Campina Grande é misturado. Uns falam de um jeito, outros falam do outro. Você é de onde? É de uma pessoa. Então você diz 2, 3. Pernambucano diz 2, 3. Cearense diz 2, 3. Ok, mas está certo. Seu teorema do valor intermediário. Quer dizer, esse teorema assegura a existência, é um teorema interessante, que nós vamos ver esse tipo de teorema, que assegura a existência de um elemento. Muitas vezes você quer resolver um problema, você quer achar. A maioria dos problemas interessantes consiste em achar um objeto que cumpre uma certa condição. Então eu quero achar, eu dou um número D, eu quero achar um C tal que f de C seja igual a D. Por exemplo, eu quero extrair a raiz quadrada de 2. Então eu quero achar um número x tal que x ao quadrado seja 2. Aí esse teorema aqui está me garantindo que existe um número x tal que x2 é igual a 2. Porque eu pego um número cujo quadrado seja... Eu considero a função f de R em R, f de x igual a x ao quadrado. Ok? Então, eu quero mostrar que existe um número cujo quadrado é 2. Basta que, de acordo com esse teorema, basta que eu ache um número cujo quadrado é menor do que 2
1, por exemplo, o quadrado de 1 é 1, e um número cujo quadrado é maior do que 2. 2, por exemplo, o quadrado é 4. 3, o quadrado é 9. Então, se existe um número que é 1, cujo quadrado é menor do que 2, e um número 3, cujo quadrado é maior do que 2, então, entre 1 e 3 deve existir pelo menos um número cujo quadrado é 2. Okay? Então, esse teorema já assegura a existência da raiz quadrada. E de 2, não, qualquer número positivo, o raciocínio vale. Okay? Agora, na prática, como é que a gente faz para utilizar esse teorema? Existe um método prático, não é o método mais eficiente, o método mais eficiente de resolver equações. O método, bom, não é o mais eficiente, porque todas as afirmações categóricas desse tipo tendem a se tornar falsas com a evolução das coisas. Mas essa afirmação já é falsa hoje em dia. Mas um dos métodos mais, se eu dissesse o mais eficiente, um dos métodos mais eficientes de resolver equações desse tipo f de x igual a é o chamado método de Newton, que consiste em obter aproximações cada vez maiores e melhores para a solução daquela equação. Essa coisa de obter soluções exatas é uma quimera, é um sonho. Não existem soluções exatas. Em geral, as soluções são aproximadas. A próxima, mesmo raiz de 2 é a solução daquela equação. Mas o que é raiz de 2? É 1,4? Não. É 1,41? Não. É 1,414? Não. Aí você vai aproximando cada vez mais. Então, a solução consiste em aproximar. Então, um dos métodos mais rudimentares, porém interessantes, de resolver problemas desse tipo, consiste em fazer as chamadas disseções, coisa que a gente já vem fazendo aqui há algum tempo. Uma disseção consiste em dividir um intervalo em duas partes iguais, por meio do ponto médio. Bissetriz é dividir o ângulo em duas partes iguais. Bissectar um segmento de reta é dividir o segmento de reta em duas partes iguais. Então, você tem, é A mais B sobre 2. Então, você tem aqui o seguinte. Você tem o ponto A e o ponto B. O f de A está aqui e o f de B está aqui. Por hipótese, eu tenho aqui um D que está entre o f de B e o f de A. E quero achar um C aqui dentro do intervalo AB, porque o f de A é menor do que D e o f de B é maior do que D. É assim como está aqui. Está aqui a f. Eu quero achar um ponto aqui tal que se transforme exatamente no B. Então eu pego o intervalo dividido ao meio. Se eu tiver uma sorte infinita, por exemplo, de ganhar na Mega Sena, aí o f de A mais B sobre 2 vai ser exatamente igual ao D, mas eu não posso raciocinar desse jeito. Não posso dizer que eu tenho essa sorte. Então o f de A mais B sobre 2 ou é menor do que D ou é maior do que D. Ok? Digamos que o f de A mais B sobre 2 seja menor do que D. Então, aqui eu vou ter um intervalo de comprimento metade do intervalo anterior, mas que agora você tem esse ponto aqui, vamos chamar esse daqui de A2, e o B fica chamado de B2. Ok? Então, o original eu vou chamar de A1, B1. E eu tenho aqui o A2, B2. Repetiu-se o mesmo fenômeno da hipótese inicial. Eu tenho agora a minha função contínua definida nesse intervalo. O f de A2 é menor do que D e o f de B2, que eu chamei o B de B2, ok? É maior do que D. Aí, novamente, eu pego esse intervalo agora aqui e divido outra vez ele ao meio. Se eu tiver sorte,
esse ponto do médio vai ser transformado no D. Se eu não tiver sorte, que é de se esperar que não tenha, então esse valor aqui vai ser ou maior ou menor do que D. Conforme seja maior ou menor, eu defino aqui o ponto médio dele. O intervalo seguinte é A3, B3. De qualquer modo, eu vou ter o seguinte: eu tenho o intervalo original AB, eu tenho o intervalo seguinte, que é o A2, B2, eu tenho o intervalo seguinte, que é o A3, B3, e vou prosseguindo indefinidamente nessa direção. De tal modo que BN menos AN é igual a B menos A sobre 2 elevado a N. Cada intervalo é a metade do anterior. De tal modo que o F de AN é menor do que D, que é menor do que F de BN. Menor ou igual, né? Porque eu também não vou descartar a possibilidade de acertar, né? Algumas pessoas ganham na Mega Sena. Então, o que vai acontecer? Como BN menos AN, o A1, A menor do que ou igual a A2, que é menor do que ou igual a A3, que é menor do que ou igual a etc., que é menor do que ou igual a etc., B3, B2, B1. Aí tem um processo já bem conhecido de nós, que tem duas sequências que convergem, que são monótonas, limitadas, então vai ter um C. O limite, como F de AN é menor do que ou igual a D, então limite de AN é igual ao limite de BN, que é igual a um certo número C. Fica de que F de C é menor do que D. E D menor. Eu sei que eu estou dando um salto aqui um pouquinho. Qual é o salto que eu estou dando? Não resta a menor dúvida que, como o AN tende para C, o F de AN tende para F de C. Não resta a menor dúvida de que, como o limite do BN é C, o limite do F de BN é F de C. O que está em questão aqui é saber se essa desigualdade permanece. Então eu deveria ter provado antes, mas isso a gente vai provar agora, não custa nada, que a função contínua preserva não, que a função contínua não, que o limite, não, eu já fiz isso, o limite preserva a desigualdade, o limite de sequência. Não, eu já fiz isso, desculpa, não tem nada em subjúdice, está tudo provado. Que se todos os pontos de uma sequência são menores do que... Fala alto. Mas eu resolvi fazer uma demonstração diferente. Eu vou fazer daqui a pouco, se satisfazer a sua curiosidade. No livro está feito assim, mas aqui eu fiz diferente. Porque acontece o seguinte, em geral, quando eu vou dar essa aula, eu dou uma olhada no livro antes. Porque eu escrevi esse livro há faz o quê? Foi 89, 20 anos, 22 anos, por aí. Então eu não me lembro mais, eu não dou aula sobre ele. Que faz tempo, eu dei uma vez um curso aqui de verão sobre ele, foi em 90. Então já faz um bom tempo, antes de vocês todos terem nascido. E quando eu venho da aula, eu dou uma olhada no livro para ver como é que eu fiz. Porque quando você vai escrever um negócio, você tem várias opções. Você quer chegar ali, você pode ir por ali, ou por aí, ou então posso pular aqui por cima, né? De repente me deu na telha agora de fazer uma demonstração que não usa coisa, mas vou fazer a inexistência de uma cisão. Mas esse processo que eu estou usando para demonstrar, ele tem uma vantagem.
é que ele dá também uma maneira de você obter na prática essa solução, achar o C. Então, você quer achar o C, tal que f de C igual a D, f de A, você divide o intervalo AB em duas partes. Então, vai dividindo, você vai obter o C com a aproximação que você queira. Esse método que eu chamei de método de Newton, né, o mundo inteiro chama de método de Newton, tem uma vantagem seguinte, que ele dá valores aproximados. Existem aproximações e aproximações. Existem algumas aproximações que você chega lá, mas demora um século ou dois. Existem outras aproximações que você chega lá em alguns segundos, né? O método de Newton é o seguinte: se você obter um valor aproximado, com aproximação de um centésimo, aproximação, duas casas decimais exatas, o passo seguinte dá 4 casas decimais exatas, o outro dá 8, o seguinte dá 16. Então isso excede qualquer capacidade de um instrumento ser superar isso, né? Ok? Então isso aqui eu pensei que precisava, não precisa nada. F de A entende para F de C e o princípio da permanência das desigualdades. Se xn é menor do que ou igual a A, o limite de xn é menor do que ou igual a A. Então f de C é menor do que ou igual a D e maior do que ou igual a D, então f de C é igual a D. Ok. Muito bem. Então, esse é o teorema do valor intermediário. Se uma função contínua definida num intervalo passa pelos valores f de A e f de B, então passa por todos os valores intermediários, desde que essa função esteja definida num intervalo, né? Porque se a função é contínua, mas o domínio da função não é um intervalo, não tem como, né? Certo? Você pega, por exemplo, uma função definida aqui. Pega a função y igual a 1 sobre x, por exemplo. Não está definida f, definida na reta, menos a origem. Joguem fora todos os livros de cálculo que dizem que essa função é descontínua. Essa função é contínua. Não tem, se a função é descontínua onde? No ponto zero? Peraí, o que é isso? É a mesma coisa que perguntar se ela é descontínua no ponto raiz quadrada de menos 1. Ela não está definida para x igual a zero. Então, essa é uma função descontínua. Então, aqui ela é negativa, aqui ela é positiva, mas em lugar nenhum ela é zero. Mas porque o domínio não é um intervalo. Tá? Mas aí, voltando à sua questão, que realmente, como está no livro, está demonstrado usando o fato de que não há só para ilustrar o estranho senso de humor dos matemáticos, eu diria que esse processo de dissensão é também conhecido como o método eficiente de caçar um leão no deserto. Você pega o deserto e divide em duas partes. Então o leão tem que estar numa dessas duas partes. Digamos que seja o seu deserto, esse teorema é mais fácil, esse método é mais fácil de entender num domínio bidimensional ou tridimensional. Mas vamos supor que seja um deserto unidimensional. Então você divide ao meio, o leão está de um lado ou do outro. Se estiver desse lado, você divide ao meio. Se estiver desse lado, você divide do outro. Então aqui, você vai diminuindo, no fim você quase um intervalo tão pequeno que é menor do que o comprimento do leão e você já pegou o leão. Ou então o leão lhe pegou. Das duas, uma. Eu estou lhe embromando e não estou fazendo coisa. O negócio é o seguinte, você tem uma função definida no intervalo AB, com valores em R. Você tem esse f de A menor do que D, menor do que f de B. Você quer achar um C,
Aí você prova por absurdo. Vou atender aqui a sugestão da garota de Campina Grande, que vou botar no intervalo aberto. Que é uma informação mais precisa, né? Eu achei o C, não só achei o C, mas o C não pode ser A nem B, né? Bom, todo mundo sabe que não podia ser A nem B, porque FDA é menor do que D e FB é menor do que D. Então, por absurdo. Suponhamos que esse C não exista. Veja a diferença que existe entre essa maneira de raciocinar e a maneira que eu usei. A maneira que eu usei é construtiva. Ele conduz a um processo prático, não muito prático, que às vezes essa obsessão pode levar séculos, né? Mas lhe conduz a um método teórico de obter concretamente uma solução. E aqui não, aqui é por absurdo. Suponhamos que C não existe. Suponha que C não existe. Então, o intervalo AB esse C, se existir, não é nem A nem B, ela já observou. Então, o intervalo AB pode ser escrito como A reunido com B. O que é A? A é o conjunto dos X pertencentes ao intervalo AB, tais que f de X é menor do que D. E B é o conjunto dos X pertencentes ao intervalo AD, tais que f de X é maior do que D. Isso aqui é uma cisão. É uma cisão porque se um ponto está em A, ele não pode ser aderente a D. Porque se ele está em A, esse ponto X, X é menor do que D, se ele fosse aderente a B, o f de X seria limite de uma sequência de pontos em que seria limite de uma sequência f de xn, todos eles em B. Todos eles seriam maiores do que ou iguais a D, então o limite não podia ser menor do que ou igual a D. Não podia ser menor do que D. Podia ser menor, podia ser até igual. Então isso é uma cisão. Mas toda cisão é trivial. Toda cisão no intervalo AB é trivial. Então ou A é vazio ou B é vazio. Mas aí não pode. Porque o A minúsculo está em A e o B minúsculo está em B. Ok? Então esse é o raciocínio bem elegante, confesso, mais elegante do que o outro, mas não é construtivo. Bom, mas não foi por isso que eu não fiz, não. Foi porque eu estava nessa... como eu disse a você, na hora do almoço teve uma demora maior, porque teve o aniversário de uma colega nossa, então a gente teve... O restaurante dá uma torta gratuita para toda vez que tem um aniversário, com 10 pessoas participando da reunião, então eu tenho direito a uma torta, então eu fiquei lá para comer uma torta. Aí, resultado, eu vim correndo, não deu tempo de dar uma olhada rápida no teorema, no livro. Muito bem. Então, uma consequência disso, por exemplo, é que todo teorema... Ai, meu Deus, estou com a palavra teorema na cabeça. Que todo polinômio de grau ímpar, todo polinômio real de grau ímpar tem uma raiz real. Todo polinômio real de grau ímpar possui uma raiz real. Porque se você tem um polinômio, todo polinômio você pode pôr o xn em evidência, que é o termo de mais alto grau, supor que o AN seja diferente de zero, o N ímpar. Ok? Um polinômio de grau ímpar é isso, uma função desse tipo. Na verdade, isso é
a gente chama de polinômio, o nome correto, mas é meio pedante, é chamar função polinomial. Que o polinômio, estritamente falando, é a expressão, é o A1 é 0 mais A1x1 menos A2. Aliás, você pode até dispensar o x, é conveniente deixar o x. Mas o que interessa são os coeficientes do polinômio. Agora, a função polinomial é uma função que a cada x associa o valor do polinômio naquele ponto. Ah, deixa isso aí, são sutilezas. Então, o n é ímpar. Então, todo polinômio, nessas condições, tem que ter uma raiz real. Porque eu posso escrever esse polinômio, pondo o xn em evidência, fica A0 sobre xn mais A1 sobre x elevado a n menos 1, mais etc, mais a n menos 1. Posso escrever esse polinômio assim. Por que eu estou escrevendo esse polinômio assim? Estou escrevendo esse polinômio assim porque eu quero considerar os valores desse polinômio para x muito grande. Quando eu tomar um x muito grande, o que é que vai ocorrer? Todos esses termos que eu sublinhei aqui vão se tornando, tem x no denominador. E os coeficientes e os numeradores são constantes. Então, se eu aumentar muito o valor de x, esses termos vão tendendo para zero. Então, eu posso tomar um x tão grande que essa soma aqui seja menor em valor absoluto do que o AN, de modo que essa expressão vai ter o mesmo sinal que o AN. Ok? Então, para valores de x muito grandes, o sinal dessa expressão é constante, é o sinal de AN. Porém, os valores desse fator aqui vão ter sinais diversos conforme eu estou no x grande positivo ou x grande negativo. Porque eu estou supondo que o n é ímpar. Então, esse polinômio assume valores, para valores muito grandes de x, um polinômio de grau ímpar assume valores positivos ou negativos conforme o sinal de x. Consequentemente, se eu tomar um intervalo bem grande de números reais, a imagem dele vai ser um intervalo, a imagem por P, vai ter valores positivos e negativos, então o zero está no meio. Então vai ter algum valor que o P de x é zero. Está claro isso? Muito bem, se eu estiver falando, eu estou falando meio informalmente. Existe uma diferença entre a maneira de falar e a maneira de escrever. Eu procuro, ao escrever, seguir assim, mais ou menos, não sei se consigo, mas eu tento seguir um meio termo entre o pedantismo e a correção. Eu quero evitar de ser pedante. Por exemplo, eu nunca digo que a interseção de uma reta com um plano é um conjunto reduzido a um ponto. Eu digo que é um ponto. Mas se eu quiser, a interseção de dois conjuntos é um conjunto. Então, a reta é um conjunto de pontos, o plano é um conjunto de pontos. Então, a interseção da reta com o plano é um conjunto. É um conjunto reduzido a um ponto. Eu não digo, eu digo um ponto. Mas, às vezes, esse equilíbrio tem que ser mantido. Mas, de qualquer modo, falando a gente é mais informal e escrevendo a gente tem que ter mais cuidado. Apesar de que, às vezes, esse cuidado não é suficiente para evitar erros. Onde é que eu estava? Sim, mas do ponto de vista de funções contínuas, tem umas propriedades mais ou menos elementares, que eu nem vou me dar o trabalho de provar, que eu não quero insultar a capacidade de vocês. A soma de duas funções contínuas é uma função contínua, o produto de duas funções contínuas é uma função contínua, quociente de duas funções contínuas cujo denominador nunca se anula é uma função contínua, mas tem uma propriedade que é super importante nas aplicações. Um grande número de
de aplicações da matemática consiste em achar máximos e mínimos de funções, ou pelo menos pontos críticos de funções. Por exemplo, em mecânica existe o princípio de Maupertuis, que fala sobre o mínimo da energia para dar o equilíbrio. Em economia, os economistas estão sempre procurando maximizar os lucros e minimizar as perdas. De modo que máximos e mínimos são coisas essenciais. E então, esse teorema, que é chamado teorema de Weierstrass, diz o seguinte: toda função contínua num conjunto cujo domínio é um conjunto compacto atinge o seu valor máximo e o seu valor mínimo em algum ponto do conjunto. O teorema diz o seguinte: se eu tenho uma função contínua definida num conjunto compacto, então existem dois pontos nesse conjunto. Um ponto, um elemento do conjunto, onde a função assume um valor que é menor do que todos os outros valores, menor ou igual, do que todos os outros valores assumidos pela função, e existe outro que é maior do que ou igual a todos os valores que a função assume. Um conjunto compacto é um conjunto que é limitado e fechado. Se o conjunto for só limitado e não for fechado, o teorema é falso. Por exemplo, se você pegar o conjunto que eu estou me referindo, é o domínio da função. Se o domínio da função não for limitado, aí a função pode não ter valor máximo nem valor mínimo. Y igual a x, por exemplo, se você tomar para todo x, é óbvio que não tem máximo nem mínimo. Qual é o menor valor? Seria o menor número real. O maior valor seria o maior número real. E se ele é limitado, mas não é fechado, também o teorema é falso. Você pegar o intervalo f, intervalo 0, 1, tomar f de x igual a x também. Essa função não tem nem máximo nem mínimo no intervalo 0, 1. Que o mínimo dela seria 0, mas 0 não está no domínio. E o máximo seria 1, mas 1 não está no domínio. Um exemplo menos. Aí você diz, mas também você está forçando a barra, eu posso aumentar o domínio e ele ficar. Aí você pega uma função assim. Não encosta não, tá? Esse gato está aberto demais, de lado está fechado demais. Né? F de x, F de RR. F de x igual a 1 sobre 1 mais x2. Isso é uma função contínua definida para todo x real. Ela assume o valor máximo para x igual a 0. O valor máximo dela é 1. Mas ela não tem valor mínimo. Muito embora ela seja uma função limitada. O conjunto dos valores dessa função, é esse intervalo aqui. Então, essa função, se eu quer minimizar essa função, achar um ponto onde ela assume o menor valor, esse ponto não existe.
existe um ponto em que ela assume o maior valor. Se você quiser uma função limitada, porém que não assume nenhum máximo, nenhum mínimo, você pega a função arctangente. Y igual a arctangente de x, aí tem o máximo é π sobre 2, o mínimo é menos π sobre 2, mas não tem máximo nem mínimo. Então, o gráfico dela é assim. Muito bem. Então, o teorema de Weierstrass é que se o conjunto for compacto, então existe um ponto e a função é contínua. Se a função contínua está definida num conjunto compacto, então existe dois pontos do conjunto, um onde ela assume o valor menor do que todos os outros e outro em que ela assume o valor maior do que todos os demais. Esses pontos não são únicos, é verdade. Pode ter vários pontos, né, em que ela assume o valor máximo e vários pontos em que ela assume o valor mínimo. Em primeiro lugar, bom, não é assim que eu provei aqui, aí não sei como foi que eu fiz aí. Eu vou fazer, eu acho que eu fiz aqui usando o seguinte: se f é contínuo, f de um compacto, então a imagem de uma função contínua, de um conjunto compacto por uma função contínua é um conjunto compacto. F de x, você sabe o que é, né? O conjunto de todos os valores que a função assume, quando x varia em x. Por exemplo, nesse caso aqui, que a função é definida em R, o f de R é esse conjunto aqui, não é compacto. É um intervalo que é aberto à esquerda. Bom, tem várias maneiras de provar isso. Vamos provar primeiro f de x é limitado. Podia provar provando que toda cobertura tem uma subcobertura finita, mas eu quero provar usando a definição. Primeiro, f de x é limitado. Por que é limitado? Porque se não fosse caso contrário, prova por contradição, por absurdo, existiriam x1, x2, xn, etc., até x, tais que f de xn é maior do que n, ou menor do que n. Por exemplo, caso se fosse ilimitado, tinha que ser ilimitado superiormente ou inferiormente, ou os dois, né? Estou dizendo ou os dois, mas matematicamente não preciso dizer. Se f de x for ilimitado, eu posso supor que ele é ilimitado superiormente. Se fosse inferiormente, eu faria o mesmo raciocínio, ou raciocínio nada. Então, se é ilimitado superiormente, existe ponto tal que f de xn é maior do que n. Então, a sequência, como o conjunto é compacto, então essa sequência tem uma subsequência que converge para algum ponto do conjunto. Porque ele é limitado, então a sequência é limitada, então tem uma subsequência convergente
E como o conjunto é fechado, a sequência converge para um ponto do conjunto. Então, desprezo os pontos que não estão nessa subsequência convergente. Posso supor que o limite de xn é um ponto A pertencente a x. Esse admitindo aí não é realmente, é simplesmente desprezando os termos que não estão na subsequência convergente. Então, tem uma subsequência que converge, então já os outros termos fora, fico só. Então, mas aí o limite, como f é contínua, o limite de f de xn vai ser igual a f de A, mas pertence a f de x. Peraí, como é que pode? Esse f de xn não tem nenhuma subsequência. A sequência f de xn não possui subsequência convergente. Aliás, ela não possui subsequência limitada. Que se o f de xn é maior do que n, qualquer subsequência dessa vai ser ilimitada, necessariamente. Então, isso é uma contradição que demonstra o teorema. Demonstra o fato de que f de x é limitado. Ok? Resta provar que é fechado. f de x é fechado. Por quê? Se não fosse fechado, um conjunto fechado é aquele que contém todos os seus pontos aderentes. Se não fosse fechado, existiria um ponto que seria aderente a esse conjunto aqui, que não pertenceria a ele. Existiriam esses pontos, existiria, portanto, uma sequência de pontos em f de x, que teria um limite b que pertencia ao fecho de f de x, porque é o limite de uma sequência de f de x, mas não estaria em f de x. Isso aqui é um conjunto que não é fechado, é quando ele tem um ponto aderente que não pertence a ele. Basta que exista um ponto aderente que não pertence ao conjunto, que esse conjunto não é fechado. Bom, mas esses pontos estão em f de x, significa que cada um deles é f de algum xn aqui. F de xn, yn é f de algum xn. Passando a uma subsequência, eu posso sempre admitir, desprezando os termos que não estão na subsequência convergente, que limite de xn é igual a A, e A pertence a x, porque x é compacto. Não se esqueça. Esse A pertence a x. X é um conjunto fechado. Então, A pertence a x. Mas aí é uma contradição. Porque se o limite de xn é igual a A, então o limite de f de xn é igual a f de A. Porque a função é contínua. Mas se o limite de f de xn é o limite de yn. Isso é igual a b. Então, b é igual a f de A, então b pertence à imagem do conjunto x. Contradição. Então, toda função contínua definida num conjunto compacto, ela assume o seu máximo e o seu mínimo. Ou melhor, a imagem
a imagem do conjunto compacto é compacta. Ah, sim, por que assume o máximo e o mínimo? Porque o compacto, se é compacto, então o ponto, o ínfimo de f de x, quando x pertencente a x, pertence a f de x. O conjunto compacto, porque o ínfimo de um conjunto pertence ao fecho do conjunto. O ínfimo de um conjunto pertence ao fecho, porque ou ele é elemento do conjunto ou ele é limite de elementos do conjunto. Não sei se vocês perceberam isso quando nós definimos, eu tenho um conjunto aqui, digamos um conjunto Z, então você tem aqui o ínfimo de Z. O que é o ínfimo? É um número que é menor do que todos os Z do conjunto e que ele é o maior número com essa propriedade. Se você pegar esse ínfimo de Z e botar mais um epsilon, aqui dentro vai ter um Z. Então você põe mais 1 sobre n e aqui dentro você tem um Zn. Então ele é limite de uma sequência do Zn. Então o ínfimo do conjunto e o sup do conjunto são elementos que estão no fecho do conjunto. Ok? Então, se f de x é compacto, então ele contém o seu ínfimo e o seu sup. O ínfimo de f de x está aqui nesse conjunto significa que ele é a imagem de alguma coisa. Então, esse f de x0 é o ínfimo da imagem. E f de x1 é o sup da imagem. Então, esse é o teorema fundamental das aplicações, um dos teoremas fundamentais nas aplicações da matemática. Aliás, o Weierstrass, ele sucedeu como grande matemático alemão a Riemann. E Riemann, que foi, eu já falei nele aqui, vou falar mais quando chegar nas integrais de Riemann, cometeu um erro histórico. Ele fez coisas maravilhosas, morreu bem moço ainda, mas ele cometeu um erro histórico. Ele disse que uma certa bola fechada no espaço de funções era... não dá para entender, ou seja, isso é quando a gente estuda análise no RN, que era compacto, e não é. O espaço de dimensão infinita, um conjunto limitado e fechado, não é compacto. Então ele queria provar o princípio de Dirichlet, que existe um ponto em que uma certa função assume o valor mínimo, e esse ponto não existia, o Weierstrass corrigiu. Bom, deixa para lá, não vou dar esse chute, não. Bom. Tenho 15 minutos mais. Vou falar, ainda tem algumas coisinhas que eu pulei aqui, mas tem uns minutos mais que eu quero falar sobre continuidade uniforme. Esse é um conceito que nos cursos elementares do cálculo ele fica de lado, porque ele constitui uma das chamadas ponte dos burros. Na Idade Média, onde se estudava nas igrejas, o ensino era concentrado nas igrejas, e o ensino da matemática seguia Euclides, que é um livro notável, escrito alguns séculos antes de Cristo, os elementos de Euclides. Já falei nesse livro aqui.
E nesse livro tinham alguns teoremas que eram chamados de pons asinorum. Pons asinorum, em latim, significa ponte dos burros. Ponte dos burros porque são pontes que existem em certos regatos no interior. Tem umas pontes que são feitas de assim, pedaços de madeira justapostos. As pessoas passam de um lado para o outro do regato, mas os animais não conseguem passar porque a pata fica enganchada entre dois toros de madeira. Então, tem alguns teoremas do livro de Euclides que eram chamados de pons asinorum. Um deles era o teorema de que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Que é uma demonstração dele que consistia em tirar o triângulo do plano, virar ao contrário e botar de novo. Então, os alunos não entendiam. Os conceitos relativos a uniformidade, continuidade uniforme, convergência uniforme, são considerados pons asinorum em análise. Quer dizer, burro não passa. É um refinamento da noção de função contínua. Nem toda função contínua é uniformemente contínua. Pons asinorum não está no livro, não adianta olhar que não está. No livro eu finjo que eu sou uma pessoa séria. Bom, a noção de função contínua é uma noção pontual. A noção de função uniformemente contínua é uma noção global. Se refere ao domínio da função como um todo. Ou seja, X, um subconjunto em R, de R, e F, uma função de X em R, se chama uma função uniformemente contínua quando, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se X e Y pertencem a X e X dista de Y menos do que X e Y pertencem a X e a distância de X a Y é menor do que delta, então a distância de F de X a F de Y é menor do que epsilon. Então, toda função uniformemente contínua é contínua em cada um dos pontos, porque é só fixar o y, por exemplo, então ela fica contínua no ponto y, qualquer que seja y. Fixa o y, então você tem o x, chama o y de A, o x menos A menor do que delta, etc. A recíproca é falsa. Por exemplo, uma função bem conhecida da gente, f de r, f de x igual a x ao quadrado, é uma função contínua, mas não é uniformemente contínua. Porque eu posso ter um x bem intuitivamente, a ideia é a seguinte: quando eu tomar um x bem próximo do y, mas os dois bem grandes, afastados do zero, aí o f de x menos f de y, essa curva vai ficando cada vez mais verticalizada. Então a diferença do f de x para o f de y fica muito grande. Isso a gente vê assim. Vou fazer uma observação prévia que vai simplificar a constatação precisa de que essa função não é uniformemente contínua. A função é uniformemente contínua somente se a condição necessária e suficiente de continuidade uniforme. Quer dizer o seguinte: se você tem xn, yn em x e limite de xn menos yn
é igual a zero, isso implica que o limite de f de xn menos f de yn é igual a zero. É claro isso? Porque se o limite de xn menos yn é igual a zero, então, dado um epsilon qualquer, eu posso fazer f de xn menos f de yn menor do que epsilon, desde que eu tome o xn menos yn menor do que delta, o que vai acontecer desde que eu tome o n suficientemente grande, porque o xn menos yn tende para zero. Então, isso aí é uma consequência imediatíssima da definição de uniformemente contínuo. Agora, se eu aplicar esse critério, que é um critério extremamente intuitivo, se eu aplicar esse critério para essa função aqui, eu pego xn igual a, digamos, 1 mais 1 sobre n, digamos, xn igual a 1, yn igual a 1 mais 1 sobre n, então yn menos xn tende para zero, mais o f de yn menos f de xn vai dar 1 mais 1 sobre n ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado, que é igual a 1 mais 1 sobre n ao quadrado mais 2 vezes... desculpe. 1 mais 1 sobre n, não. N mais 1 sobre n. Xn igual a n. Perdão. N mais 1 sobre n. Ok. Então, eu tomo xn igual a n, yn igual a n mais 1 sobre n. Então, y menos xn vai ser n mais 1 sobre n ao quadrado, menos 1 sobre n ao quadrado, que é 2 mais 1 sobre n ao quadrado. Quando n tende para o infinito, 2 mais 1 sobre n ao quadrado tende para 2. Muito embora o n mais 1 sobre n menos n vai dar 1 sobre n tende para 0. Então, você tem yn menos xn tende para 0, mais f de yn menos yn não tende para 0. Então, essa função, que é uma função bem conhecida da gente, f de x igual a x2, não é uniformemente contínua. Aliás, nenhum polinômio de grau maior do que 2, maior do que 1, é uma função uniformemente contínua. O quê? É outra história completamente diferente, tem nada a ver com isso. Absolutamente contínua é outra coisa. Não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Tem a ver com teoria da medida. Se você toma dado um epsilon, existe um delta tal que se você pegar um conjunto qualquer de intervalos, digamos assim, cuja soma do comprimento é menor do que delta, então os valores da soma dos comprimentos é menor do que epsilon. É mais do que isso, é para conjuntos de medida nula, conjuntos de medida de Lebesgue qualquer. Tem a ver com teoria da medida, não é o nosso caso. É uma condição bem mais exigente do que o uniformemente contínuo. O nome parece, né? Bom, já uma função que a gente não gosta muito, mas essa aqui é uniformemente contínua.
Essa aqui não é uniformemente contínua, essa é uniformemente contínua. Então essa aqui não é contínua, mas não é uniformemente contínua. Veja bem, a falta de continuidade uniforme se deve ao fato de que, à medida que o x e o y vão se distanciando da origem, essa curva vai ficando cada vez mais íngreme. Então o x pode estar bem pertinho do y aqui, o x está bem pertinho, o x está pertinho do y, mas o f de x está longe do f de y. Longe quer dizer, está a uma distância 2. 2 é longe, não vai tender para zero. Aqui não. A única coisa que podia dar alguma desconfiança de que esse talvez não fosse uniformemente contínuo, fosse aqui, que está uma descida muito íngreme. É uma descida íngreme, mas não tem tempo para atrapalhar a continuidade uniforme, porque é o seguinte, que nós não vamos ter tempo de fazer isso hoje, mas essa função é uniformemente contínua daqui do 0 ao 1. Isso é um compacto, então nós vamos provar na aula que vem. Na aula que vem não, porque a sexta-feira eu não vou dar aula, vou ser substituído por um dos meninos que vão dar aula, pela Suzana, que ela vai dar o capítulo de limite. Mas eu volto na segunda-feira e a gente vai ver que toda função contínua é uniformemente contínua no domínio compacto. Então aqui ele é uniformemente contínuo e aqui ele é uniformemente contínuo por outro motivo. Porque se você pegar a raiz de y menos raiz de x, dividido por y menos x, isso dá 1 sobre x mais sobre raiz de x mais raiz de y. Isso tende para zero. Se x tende para mais infinito e y tende para mais infinito. Então, quer dizer que se o x e o y se aproximarem, o raiz de x mais isso aqui tende, o raiz de x, y menos raiz de x tende para zero. Isso mostra que isso aqui é insignificante diante disso. O numerador é insignificante diante do denominador. Bom, então na próxima aula eu termino isso aqui e aparo mais umas arestinhas que ficaram aí, dou uns polimentozinhos e a gente depois começa logo com derivadas, que